O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Por nós estarmos no Evangelho de São Lucas, Lucas, como evangelista, ele trouxe algumas coisas que nos outros evangelhos não falam. Por exemplo, esse destaque que ele dá às mulheres. Na medida que Jesus ele foi levando a boa nova, aqui ele traz esse destaque que algumas mulheres, elas seguiam Jesus junto com os apóstolos. E aqui diz que elas ajudavam com aquilo que elas possuíam, elas iam ajudando também Jesus e os apóstolos com os bens que ela tinham. Então, hoje eu queria destacar essa questão da mulher. Não sei se você fez essa pergunta. Por que lá no livro do Gênesis, o demônio não seduziu Adão? Seduziu justamente Eva. Poderia ter começado com Adão, né? Mas foi justamente Eva. E lá diz que na hora que Eva se deixou levar pela tentação e viu que o fruto era muito bom, ela come e, em seguida, ela dá para Adão. Adão poderia ter questionado, não vou comer, Deus disse para nós não comermos. Você desobedeceu a Deus, eu não vou comer. Mas ele, de prontidão, ela deu, ele comeu. Bem, o porquê que o demônio começou por Adão ou por Eva, eu também não sei. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a mulher ela tem um poder sobre o homem. Ela tem um poder. O homem, diante de uma mulher, ele se perde. Ele fica perdido. Um homem, uma mulher, ela pode conduzir um homem para o céu ou para o inferno. Ela tem o poder para isso. Ela tem um poder sedutor. Aqui na primeira leitura está falando que a fonte de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas uma mulher pode também ter um poder sedutor muito grande, muito mais do que o dinheiro. E isso é uma verdade. Vamos ver. Sansão e Dalila. Sansão, que tinha o poder ali no cabelo dele, o cabelo grande. Ninguém conseguia vencer Sansão.
a única forma dele perder seria cortando o cabelo. Aqueles homens lá querendo destruir Sansão, mas não conseguia. O que foi que eles fizeram? Uma mulher. Vai lá. Vê se você consegue tirar dos lábios dele onde está a fraqueza dele. E ela vai tentando, sem conseguir, mas continuou tentando. Até que Sansão acabou falando para ela. E aí a lástima, né? Cortaram o cabelo dele, realmente ele perdeu a força. Depois ele destrói todo mundo lá. Pede força a Deus de novo, o cabelo cresce, aí ele destrói. Mas que poder sedutor. Veja lá, a rainha Esté com o rei Assuero, que tinha mandado, assinou, né, aquele decreto, se deixando levar pelos seus ministros, de destruir todos os judeus. Quando a rainha Esté entra, e não podia entrar sem a permissão dele, ela entra e quando ele vê, ele fica. Aí ele diz, o que é que você quer? E aí ela faz toda aquela trama e o povo judeu é salvo. E lá com João Batista, a filha, de como é o nome dela, que eu até esqueci agora? Herodíades. Ele já estava seduzido por ela. E quando ele viu a filha dançar, você vê que ele entrou numa loucura, ao ponto de dizer assim, eu dou tudo para você, todo o meu reino, tudo que você quiser, diante daquela dança dela na frente dele. Sedução. Olha o poder. Eu repito, uma mulher, ela pode levar um homem para Deus, como ela pode tirar o homem de Deus. Ela consegue. Por isso nós precisamos pedir a Deus que as mulheres cada vez mais se tornem mais santas. Vocês podem ver, né, que na igreja tem até mais homens, né? Ou mais mulheres. Está sempre aí, está vendo aqui? Olha o número de homens na igreja é sempre menor em relação ao número das mulheres. Sempre menor. Então, que Deus envie mulheres santas, santas mulheres. No dia daqueles que já são casados aqui, na bênção nupcial. Então, lá o sacerdote diz assim para a mulher, né? Que vocês sigam o exemplo das santas mulheres descritas no Evangelho. Na Sagrada Escritura, melhor dizendo. Aí abrange mais. É nas Sagradas Escrituras. Não é o exemplo de Dalila. É o exemplo de Esté, de Judite, de Sara, da Virgem Maria por excelência. Sigam o exemplo das santas mulheres. Quanto mais no mundo existir mulheres santas, nós teremos também homens santos. Aí vejam, São Francisco de Assis. Nós ficamos assim todos felizes com a santidade de São Francisco de Assis. Mas a santidade de São Francisco de Assis se fez pelos sacrifícios de Clara, lá no convento de São Damião. Ela intercedia por ele, rezava pela santidade dele, pedia a Deus que Francisco pudesse fazer o que ele deveria fazer. E aí nós temos agora, não somente Santa Clara,
mas nós temos também São Francisco de Assis. São Francisco de Sales, nós temos Santa Joana de Chantal, que era uma filha espiritual dele, mas eu garanto que São Francisco de Sales, apesar de ele ter instruído muitas vezes Santa Joana, mas Santa Joana foi quem sustentou São Francisco de Sales para ser um santo homem. Agora, Satanás sabe disso, viu? Ou vocês acham que não? Então, Satanás, ele descobriu a pérola preciosa para destruir o homem. Aqui o homem, de um modo geral. Aí vejo como é que está hoje, como são as mulheres de hoje. Não estou dizendo que são todas, mas aqui estou me referindo às mulheres que aparecem muitas vezes nas mídias da vida, as mulheres das revistas do meu tempo, as mulheres da internet e dos celulares. Você vê lá, né? Para nós homens, abrirmos o celular, tem lá uma mulher. Como? Bem vestida? Não, mal vestida. Não somente mal vestida, mas sem roupa. E quando um homem vê, o homem crava os olhos e, por um poder sedutor, o homem não consegue tirar facilmente. Não consegue. Satanás descobriu isso. E lá no confessionário nós vemos os homens se lamentando, se lamentando, se lamentando. Nós vamos olhar para onde? Porque se vestem justamente do jeito que seduz o homem e tira o homem. Uma menina de 15 anos falava para mim: padre, eu tive um caso com um homem casado. Perguntei para ela: quantos anos você tem? Eu não sabia, 15 anos. Eu disse: minha filha, você veio para o mundo para destruir os casais, as famílias? Foi para isso? Você está dizendo que é um homem casado, você veio para destruir? Você foi criada para isso? Entendo, eu não estou falando aqui de forma negativa e nem estou colocando o peso nas costas de vocês. Eu estou falando para vocês a partir do Evangelho. Algumas mulheres que haviam se convertido passaram a seguir os apóstolos de Jesus. E aí, essas mulheres, elas se tornam exemplo para as mulheres que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos encontrando, né? Não somente nas Sagradas Escrituras, como eu falei, mas nós vamos encontrar na história da igreja uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Clara, como eu falei, uma Santa Francisca Romana, que foi casada, e tantas outras mulheres. Se nós formos olhar até no calendário dos santos, nós vamos ver que, de uma certa forma, parece que a maioria são mulheres. A gente sempre encontra aqui uma mulher que foi, sempre uma, que foi para o mosteiro, que foi para a vida, que foi para uma vida de penitência. Cadê as santas mulheres da Igreja Católica? Aonde é que elas estão? Vocês estão seguindo o exemplo do mundo ou vocês estão seguindo o exemplo de Deus? O exemplo que a igreja procura dar. Aonde está? Quantos homens, mulheres? Porque hoje é das mulheres, por isso que eu estou falando. Vocês levaram para Deus? Ou quantos homens vocês levaram para o caminho do inferno? Aqui, esses dias, nós celebramos o casamento, o aniversário de casamento do Campos e da Jussânia. 35 anos de casados. Quando eu cheguei aqui,
em 93, aí o Campos falou para mim que ele era casado, que ele tinha os 6 filhos, né? 3 eram dele, com a Gilsânia, e 3 eram adotados, porque a irmã de Gilsânia morreu, então eles adotaram esses 3, como eu falei esses dias aqui. Aí ele disse assim: rapaz, você não sabe quem eu era. Era militar. Disse que qualquer mulher que ele quisesse, ele pegava. O garanhão, né? E aí ele encontrou a Gilsânia. A primeira coisa que ele disse para ela: para você me ter, você vai ter que me seguir. E para me seguir, tem que ir para a igreja. Aí ele viu que aquela mulher era difícil, não era fácil. Os homens se apaixonam por mulheres difíceis. Mulher fácil. Mulher fácil significa que passa na mão de qualquer um. Gera insegurança. A mulher difícil, ali, firme. As mulheres não são mais firmes assim. Não tem aquela firmeza. Pelo contrário, querem ser igual aos homens. Ficam contando até vantagem, que saiu com esse, saiu com aquele, saiu com... Olha, se eu não fosse padre, eu jamais iria querer casar com uma mulher que passou por esse, por aquele homem. Jamais. Deus que me livre. Agora, aquela mulher difícil, ali firme, foi essa mulher que Campos encontrou, uma mulher firme, difícil. E aí, ele não teve outra alternativa senão segui-la pela igreja. Ela dizia: eu não sou qualquer uma. E ele viu que ela não é qualquer uma mesmo. E aí hoje, comemorar esses dias agora, dia 14, dia da exaltação da Santa Cruz, 35 anos de casado. E Campos tem um negócio com a Gilsânia que só Deus. É a pérola preciosa dele. Porque foi ela que o tirou do mundo. Da droga, da depravação. Foi ela que tirou. Mulheres de Deus. A igreja precisa de mulheres de Deus. Mulheres santas, mulheres que rezam, mulheres do Santíssimo Sacramento do altar, mulheres penitentes, mulheres que leem a vida dos santos, mulheres eucarísticas. É assim que Deus quer. Para que aí sim a sedução aconteça de forma contrária. A sedução não é para o demônio, a sedução é para Jesus, é para Deus. Ela precisa levar o homem para Deus. Quem coloca a pessoa no devido lugar na área da sexualidade, ainda mais dentro de um relacionamento, quer seja de namoro, de casamento, tudo mais, é a mulher. A mulher, ela coloca o homem. Que o homem já quer tudo, a mulher, epa, vamos parar? Agora, se ela der brecha, ele vai. É a mulher que coloca, que o homem está sempre querendo. O homem quer sempre mais e mais. Satanás sabe disso. Então, como ele sabe que o homem quer sempre mais, ele está fazendo com que a mulher seja mais e mais. Para atrapalhar, para tirar do caminho. Então, vocês, mulheres, vocês têm que ser as mulheres que trazem para o caminho, não que tira do caminho. Você pode ver por que nos outdoors, agora está até aparecendo mais homens, mas nos outdoors, por que só tem mulheres? Você vê as mulheres mal vestidas ou menos, ou nua. Por que Satanás tem essa predileção
para pegar o homem, usando as mulheres como isca. Por quê? Porque o homem, quando se converte mesmo. Porque é um homem que poderá se tornar um sacerdote um dia, para trazer Jesus no nosso meio. Por que será? Revejam, mulheres de Deus, revejam. Revejam as suas vestes, revejam. Aqui, porque agora, quando fala de modéstia, parece que entrou a modéstia como algo ruim, né? É algo ruim. Não, é algo bom. Não estou dizendo que é para vocês se vestir, ficarem fechados do pescoço até. Não é isso. Não é bem isso. Mas vejam o que é que o mundo está fazendo com vocês. Se ponham no devido lugar, mulheres. Sejam mulheres. Sejam femininas. Não feministas. Femininas. Sejam femininas. E como é lindo uma mulher feminina. Estou falando para os católicos, para não dar problema. Mas como é triste uma mulher feminista, cheia de tatuagem no corpo, cheia de negócio no nariz. A beleza se tornou feiura. A beleza que poderia atrair para Deus se tornou feiura para atrair para o inferno. Revejam. Sejam santas, santas mulheres. Busque os exemplos das santas mulheres relatadas nas Sagradas Escrituras. É o que a igreja pede no dia do sacramento do matrimônio, quando reza. Ali o sacerdote impõe as mãos e reza, faz aquela oração, tanto sobre o homem como sobre a mulher. E ali pede isso. Uma vez meu irmão estava dizendo que ele estava andando na rua, aí viu uma mulher assim, umas roupas meio sedutoras, disse que o homem passou assim, nem olhou tanto. Aí meu irmão pensou assim, já estão tão assim que os homens não estão nem mais ligando. Mas claro, né, que ele deve ter visto alguma coisa, aquele homem. Ele deve ter lutado para não olhar. Porque, olha, vocês não sabem a luta nossa para olharmos vocês como mulheres santas, mulheres de Deus. Vocês não sabem como é custoso para nós, porque não é fácil. Estou dizendo para vocês como homem, e graças a Deus eu sou homem, graças a Deus. Vocês não sabem. Quando o homem passa na rua, estou falando pelo lado do homem, não sou mulher, então não vou pensar como vocês. Estou pensando como homem. Não é fácil. Essas roupas sedutoras de vocês não sabem o como é custoso para um homem que quer ser de Deus e não pecar com o pensamento. Porque quando olha, quando crava, é por isso que tem mulheres que brigam com os seus esposos por causa disso, porque elas percebem, quando a mulher passa o olho, vai. É um instinto. E ainda mais, se vestindo de qualquer jeito, tem que haver um diferencial da mulher católica para a mulher do mundo. Precisa-se ter um diferencial. Porque agora não há, não tem. E são poucas que estão buscando o diferencial. E eu sei que vocês até brigam entre vocês. Quando encontram uma mulher que está querendo o diferencial, até as mulheres menosprezam e brigam.
e ficam dizendo isso, e não sei o quê, isso é coisa do passado. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Deus ensinou, Ele não muda. Não sei se é por inveja, eu não sei. Mas, por favor, sejam mulheres santas, sejam mulheres de Deus. Vocês não precisam se vestir como uma mulher leviana para ganhar homem. Não precisa. Nós homens não precisamos de mulheres levianas. Nós precisamos de mulheres santas, mulheres de Deus. Como a Virgem Maria. Se revejam. Porque essas mulheres aqui seguiram Jesus até o fim. Todo mundo sabe quem foi Maria Madalena e quem foi Santa Maria Madalena. A mesma pessoa, a leviana e a santa. Ela não se tornou leviana depois. Ela foi firme. Agora vocês acham que os homens daquele tempo e aquelas mulheres também daquele tempo não devem ter falado muita coisa na cabeça dela, mas ela estava convicta de que ela tinha encontrado o Senhor. Que elas tinham encontrado o amado da alma dela. E ela só queria fazer o quê? Agradar. Se vocês, mulheres, querem se vestir como levianas, então vocês são livres para vestir, mas também não impeçam aquelas que querem vestir de forma santa. Não desanime elas. Não fique com tititi, não fique falando coisas na cabeça dela, porque esse tititi não vem de Deus. Isso não vem do Senhor. Isso vem do inferno. Então, deixem as mulheres se vestirem como a Virgem Maria, como mulheres de Deus. Deixe. Mas se você não quiser, você também é livre. Se você quer ser leviana, seja leviana porque você quer. Mas deixem as outras se vestirem. E se elas estão... Eu conheço um monte de moças que estão passando por um processo de conversão interior, na questão das vestes. Elas estão passando, não é questão de modismo, não. Elas estão passando mesmo, mas elas estão indo tão lentamente. Por que elas estão indo lentamente? Porque as próprias colegas dela ficam em cima e falando um monte de coisa na cabeça dela. Como elas ainda estão no processo do respeito humano, porque estão no respeito humano, aí vão ali, aquele negócio bem lento. As levianas, elas não vão lentamente, não, elas vão direto. As levianas. Agora, por que as que querem ser santas? Porque há um processo interior dela que Deus está dizendo, minha filha, deixe de ser leviana. E elas estão percebendo isso, aí fica um monte de mulher na cabeça dela, e falando, e com aquelas brincadeirinhas, aquelas coisas todas, aí ficam com respeito humano. Vocês não podem ter respeito humano. Porque vocês precisam salvar o mundo. Da questão da sexualidade, só quem pode salvar o mundo são vocês, mulheres. Só vocês podem salvar. Então salvem os homens, mulheres. Levem os homens para Deus, pelo amor de Deus. Porque quando passar para o outro lado, vai ser muito bonito Jesus dizer assim, olha aí, está vendo? Está aqui por causa de você. Agora o contrário vai ser terrível, né? Satanás dizendo, eles estão aqui por causa de você. Tá ok. Termino com o próprio Evangelho. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças. E lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, nós encontramos Maria Madalena agora atrás dele,
Mataram o meu Senhor, tiraram ele do túmulo, onde é que ele está? E de repente ela encontra, quando Jesus diz assim, mulher. Aí ela, Rabone, encontrei o meu amado de novo. Ele não está morto, ele está vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.